Olá a todos, eu sou a Gabriela Rocco, coordenadora de enfermagem da Unidade de Internação de Hematologia e Transplante de Medula Óssea. Bem-vindos a mais um HematoCast. E hoje a gente vai falar sobre as principais emergências oncológicas e o serviço de um pronto-socorro hematológico. Eu estou aqui com Elisa Rossi, é um prazer estar aqui com você. Você quer se apresentar? Oi, Gabi, obrigada pelo convite. Meu nome é Elisa, eu sou enfermeira de formação, especialista em oncologia. Sou coordenadora assistencial dos programas de oncologia do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein. A minha gestão, né, sob a minha gestão, eu tenho responsabilidade, né? A equipe de atendimento, né, que faz aí a questão de administrativa, burocrática do paciente, um time de enfermeiros navegadores, que são aqueles profissionais que acompanham toda a jornada do paciente durante o tratamento oncológico, e dentro da minha gestão nós temos um pronto atendimento oncológico. Muito interessante, né? Você também ter equipe de administrativo sobre a sua gestão, sendo enfermeira, porque a gente consegue ali, deve ter todo esse link de todas as questões burocráticas, né, aprovações, marcações de exames, para facilitar a jornada desse paciente. Eu acho muito estratégico você ter aí esses 2 profissionais sob a sua gestão. E eu Sim. acompanho de perto o seu trabalho, então sou fã, estou muito feliz de estarmos aqui. Sim, para assegurar um tratamento oncológico, né, trazer qualidade e humanização, é muito importante, né, que o paciente seja assistido não só na assistência, né, na questão de assistencial mesmo, mas também ter uma segurança aí administrativa de que todo o processo vai ser muito bem acompanhado e assistido por todo o time. Perfeito. Eu falei aqui na introdução sobre o nome pronto-socorro oncológico, né? E a gente sabe que nem todos os serviços têm disponível um pronto-socorro exclusivo, né? Já é uma tendência aí fora do Brasil. Muitos centros aqui no Brasil já têm o seu próprio Cancer Center, então ali eles estão dentro da especialidade, em todo o núcleo, em todo o prédio, né? Mas nós estamos ainda dentro de um hospital geral e a gente tem esse serviço a propor, eu acho bastante estratégico, muito interessante. Então, eu queria só saber de você, o que que você considera aí durante essa sua jornada? Você chegou a ser enfermeira assistencial do pronto-socorro também, antes de ser a gestora. Então, o que que você considera como as principais emergências oncológicas, né? Então, aqui no nosso serviço, o que leva o paciente a vir e procurar, e o que a gente tem como diferencial tendo o pronto-socorro oncológico aqui dentro do Einstein. É, isso que você traz é muito importante, né, porque hoje o Einstein ele é um hospital geral, né, então e temos um centro de oncologia, então é muito importante que dentro desse centro a gente assista ao paciente também nas necessidades emergentes e urgentes aí durante o tratamento que pode vir a ocorrer. A gente chama a unidade de PA para facilitar a comunicação e trazer mais entendimento aí do uso da unidade, tanto para os pacientes quanto para o grupo, né, de trabalho, né. O nome correto mesmo da área é CITO-H, que é Centro de Intercorrências do Tratamento Oncohematológico. E ele foi iniciamos com esse serviço no ano de 2015, se eu não me engano, mas Uhum. foi 2014, 2015. Eu fui enfermeira assistencial da unidade, então do qual eu tenho muito orgulho hoje de poder fazer a gestão, né, do serviço. E é uma unidade extremamente estratégica, né, para o nosso centro de oncologia, porque não é comum os hospitais gerais terem esse tipo de atendimento para o Uhum. paciente, o que é um diferencial, porque dentro da nossa unidade nós temos especialistas em oncohematologia para cuidar desse paciente. Então, os nossos enfermeiros, eles são enfermeiros que atuam numa emergência, mas são especialistas em oncologia. E os plantonistas médicos também, né? Eles são plantonistas que são oncologistas ou hematologistas, o que é um ganho para o tratamento Uhum. do paciente, né, na questão de tomar, decisões mais assertivas para o paciente que está em tratamento. O cenário ideal, né? O Nós cenário termos ideal, cenário enfermeiros ideal. especialistas e os médicos, que são os titulares, que são os Uhum, assistentes na própria área, sim. né, do diagnóstico de base do Tem paciente. que ter um equilíbrio durante a jornada oncológica, né, para trazer segurança e qualidade do atendimento, de todo o tratamento, né, do paciente, desde o diagnóstico até o desfecho final. Tem que ter um equilíbrio aí nessa assistência entre as toxicidades, né,
e a sobrevida livre da doença, né? E a gente sabe que o tratamento oncológico é um tratamento que pode trazer, né, questões de necessidades mais agudas aí que o paciente precisa ser assistido, né? E muitas dessas necessidades que ele precisa, quando se tem um especialista olhando não só para a emergência ou para a urgência, mas também para o diagnóstico oncológico, o paciente tem um ganho de tempo, ganho de tratamento, né? Ganho de tudo, assim. E também é um ambiente do qual ele vai se sentir mais À à vontade. vontade, né? Porque ele conhece os médicos que estão de plantão, ele conhece os enfermeiros que estão de plantão, e então isso traz uma segurança, Sim. né, no atendimento. Tirando que no pronto-socorro geral é um ambiente mais vulnerável, né? Onde tem pacientes aí com diversos É isso que eu ia te diagnósticos, né? perguntar, quais são as vantagens principais, né, do Uhum, atendimento do paciente hematológico dentro de um PA oncológico. Hoje em dia, até por conta da troca de nomenclatura que você muito bem uhum. mencionou, o centro de atendimento à intercorrência, ele não fica aberto ainda 24 horas, né, vocês estão mais ou menos É, ainda não, mas acredito que vamos olhar em algum momento para isso, mas hoje o nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, né? uhum, Fora desse horário, o paciente ainda precisa procurar um pronto-socorro geral, mas garantimos assistência 24 horas, porque uhum, mesmo se o paciente for para um pronto atendimento geral, depender do horário, do dia da semana, né? Aos fins de semana principalmente, a comunicação entre o médico plantonista do pronto atendimento e o oncologista, ela vai acontecer, né? Para a gente garantir aí assertividade no diagnóstico e no tratamento dessa emergência. você ainda tem as navegadoras sob sua gestão que também fazem esse olhar, né, mais geral, mais macro de toda essa jornada. Que Perfeito. O interessante. navegador, ele acaba sendo o elo do paciente entre instituição e paciente, né? Então, são eles, né, os enfermeiros navegadores que acompanham o paciente durante toda a jornada, e muitas vezes a necessidade de procurar um pronto atendimento vem desse time, né? Porque é um time que acompanha à distância também esse Uhum. paciente. Então, a depender do protocolo que o paciente faz, sendo medicações endovenosas, infusionais, medicação via oral, é feito um acompanhamento, um Uhum. monitoramento desse paciente, né? Então, nessa busca ativa, pode-se reconhecer algum sintoma, algum sinal, e a orientação de procurar o pronto atendimento com um tempo mais rápido, né? A gente sabe que não só o diagnóstico onquematológico, mas essas emergências, essas urgências, são tempo dependente, né? Então, quanto mais Sim. rápido a gente agir, melhor, né, a resposta que esse paciente vai ter do tratamento. Por exemplo, né, uma das principais causas, você perguntou das principais procuras, assim, né, é febre, né, febre, dor, são as principais procuras que o paciente oncológico eh, necessita durante esse tratamento. Quando a gente fala de emergências oncológicas, as principais são a síndrome de lise tumoral, Uhum. compressão medular, neutropenia febril, síndrome da veia cava, os eventos tromboelíticos que tem aí Uhum. também que podem ocorrer durante o tratamento. A neutropenia é uma ocorrência muito comum dentro do nosso serviço, e o tempo de tratamento, ele é imprescindível, importantíssimo para esse paciente, né. Então, a partir do momento que ele tem a febre, a gente identifica aí que é um paciente oncológico, minutos podem Uhum. ser, assim, muito importantes Sim. para essa resposta, né. Além né, não só da identificação precoce, né, desse diagnóstico, mas também o tempo do antibiótico, por exemplo, entrar. A gente sabe que o antibiótico, quanto mais rápido entra, melhor a resposta aí do tratamento do paciente. Muito bom. Imagino que vocês devam também, ali, conseguir manejar muitas condições, não necessariamente de emergência oncológica, mas condições clínicas um pouco mais simples que talvez vocês, possam prevenir internações desnecessárias, Uhum, que talvez um pronto atendimento geral, né, esse paciente poderia ser internado, né, uhum. sendo cuidado por um plantonista geral.
E a gente está aqui em São Paulo, a gente tem diversos vírus respiratórios, agora não é mais outono, não é só junho, julho, O ano tá o ano inteiro. inteiro, não tem mais É. o que fazer. E aí você considera também, pensando em neutropenia e no paciente hematológico, com essa fragilidade ali, e a susceptibilidade a infecções, importante também ele estar no ambiente mais restrito para ser Uhum, cuidado, não ali exposto uhum. num ambiente de pronto-socorro comum, geral? Sim. Não, realmente, o temos um ganho, né, nessa tomada de decisão dos pacientes que vão internar ou não, né. O olhar do especialista, ele é muito importante, porque são intercorrências que são manejáveis na residência, por exemplo. E o paciente ele não quer ficar internado, né, ele quer ter mais qualidade aí Uhum. durante o tratamento oncológico. Estar na casa dele é uma qualidade acrescentada aí durante toda essa jornada aí que o paciente tem. Então, não interná-lo é um ganho para ele. E o especialista, né, acaba se sentindo mais seguro de tomar a decisão de falar: "Não, ó, essa intercorrência pode ser manejada na sua casa, não precisa, o antibiótico pode ser via oral, né, se você conseguir, eh ter aí uma rede de apoio que vai te dar essa condição de poder se cuidar em casa, é claro, a gente também quer isso para o paciente, né. E também a importância da navegação nesse momento, né, que ele pode sim fazer o o manejo dessa intercorrência na casa dele, dependendo da intercorrência, dependendo da avaliação do médico, e a gente poder trazer aí mais proximidade da enfermeira navegadora, né, que vai de maneira mais contínua, checar aí a questão do uso dos antibióticos, das medicações de suporte, né, enfim. Hoje em dia também muitos efeitos colaterais são manejáveis, né, por exemplo, náuseas e vômitos. A gente sabe que dependendo do potencial emetogênico que a droga ela tem, a gente sabe que pode ser que tenha o sintoma de Uhum. náusea e vômito, e são sintomas manejáveis. Então, se isso for feito de maneira precoce, a gente evita não só a vinda para um pronto atendimento, mas também por uma internação, né, Uhum. por conta desses sintomas. E quando a gente fala de vírus respiratórios, é isso, é o ano inteiro, né, hoje não tem mais outono, inverno, É. é verão e os pacientes têm, uma frequência alta de vir à procura por conta de sintomas respiratórios, né. O que também é um diferencial, a gente ter uma unidade especializada no tratamento oncohematológico, porque é um ambiente mais restrito, mais protegido, né, onde o enfermeiro, é uma unidade também hoje pequena, então a gente Uhum. consegue ter uma rapidez aí da chegada do paciente até a triagem, a identificação do primeiro sintoma que esse paciente nos relata, e já ter aí uma intervenção mais rápida, né, isolar esse paciente, Uhum. ou poder já colher algum exame aí para tentar ter uma clareza melhor do que é esse sintoma que esse paciente tem apresentado, né. Fazendo todos os links aqui, que eu também agora estou achando super estratégico você cuidar da equipe de navegação, Sim. que quem faz esse follow-up Uhum, consegue ali também conter muitas queixas e uhum. orientações quando o paciente está em ambiente domiciliar. Você ilustrou super bem a importância de um PA oncológico, mas assim, na prática, você tem algum exemplo para contar de alguma história que já aconteceu que ilustra essa importância de ter esse serviço do PA oncológico? Bem por Temos muitos casos, né, que a gente depois que no fim do dia que a gente acaba, né, fazendo um bate-papo ali com a equipe para a gente identificar as nossas oportunidades e também entender aí, né, os casos que tratamos no dia. Um exemplo que eu trago foi de uma paciente jovem que tinha uma leucemia, que a procura dela era uma dor abdominal e um desconforto lombar, uma dor lombar, né. E o diagnóstico foi uma síndrome da lise tumoral, que então se não tivesse dentro no PA oncológico, talvez tivesse Hum. uma demora aí, né, no entendimento desses sintomas e do diagnóstico.
Exemplos comuns, assim, que a gente sempre discute no fim do dia, são pacientes que fazem uso de imunoterapias, por exemplo, com inibidores de checkpoint, que a gente sabe que o uso do corticoide pode trazer alguma consequência para o tratamento do paciente, e o corticoide é uma medicação muito comum Sim. usadas em pronto-socorro, né? Então, que talvez se não estivesse num pronto atendimento especializado em oncologia, poderia, claro, né, ter uma resposta da necessidade aguda do paciente, mas poderia ter uma consequência do tratamento dele oncológico, né? Então, por isso que é muito importante que os serviços invistam, né? Hoje, eu entendo que não é mais um luxo, mas é uma necessidade os serviços que atendem oncologia terem atendimento de urgência e emergência especializado, onde os médicos e os enfermeiros que atuam, né, a equipe de enfermagem que atua, seja equipe que saiba não só de atender urgências e emergências, mas que conheçam o diagnóstico, né, conheçam os diagnósticos Uhum. oncohematológicos, conheçam os tratamentos desses diagnósticos, né, para que tenhamos aí uma assertividade na conduta a ser tomada. Tô pensando aqui, você me fez pensar, tem muita inovação também associada, né, à terapêutica, como você disse. Então, vocês podem estar lá atendendo um paciente de leucemia, Uhum, fazendo uma quimioterapia comum, a mesma que faríamos há anos atrás, uhum, como você também recebe terapêutica CAR-T, pós-CAR-T, anticorpo bispecífico. Então, tem muita inovação e eu imagino que para um pronto atendimento geral realmente seja complexo. Então, uhum, essa interação de médico plantonista com o médico especialista ali uhum, no PA geral tem que ser muito assertiva para que ele consiga identificar, né, onde é a prioridade para uhum, atuar. Eu achei fantástico que você falou que vocês fazem ali um brainstorming no fim do plantão, pensando, reavendo casos, pensando retroativamente o que vocês poderiam ter feito ou casos interessantes, que uhum. legal. Porque acho que isso linka muito perfeitamente com a minha próxima pergunta, que é como garantir o treinamento dessa equipe, né. Então, qual realmente a vantagem de termos os enfermeiros especialistas dentro desse serviço? Não, perfeito. Acho que vem muito de encontro do que eu falei do conhecer o diagnóstico, né, a riqueza da especialidade é isso, você ficar conhecedor, né, dos diagnósticos e do que está em atualização, né, estar preparado para atender o paciente onquematológico. Eh, Protocolos são fundamentais que a gente Uhum. tenha, né, para que o serviço realmente se estruture aí para um atendimento de qualidade e seguro para o nosso paciente. E o ganho que a gente enxerga hoje da especialidade, né, atendendo os pacientes que têm urgência e emergência, é o conhecimento mesmo, né, do diagnóstico, dos tratamentos envolvidos desse diagnóstico, dos médicos também, né, saberem quem é o paciente, ter uma história clínica aí mais completa desse paciente, e não ser um paciente desconhecido, né, porque ele é um paciente conhecido para Uhum. oncologia, que é um paciente frequentador, né, do nosso centro, porque o tratamento oncológico ele tem um tempo aí de duração, e às vezes é um tempo longo, do qual a gente conhece esse paciente, né. Então, você ter profissionais que conhecem o paciente, você terem profissionais que conhecem o diagnóstico, o tratamento envolvido, é um ganho, né. E garantir esse conhecimento, essa atualização, junto com o que a nossa instituição hoje oferece, que são os treinamentos aí de maneira frequente, né, não só de procedimentos, processos e fluxos, mas também de emergências, né, de atendimento de emergências que traz aí um ganho para a assistência do paciente. Super interessante. Para finalizar, ele, obviamente que é possível nós termos centros que atendem paciente oncológico e oncohematológico e não tem um PA específico, Uhum. claro, então tem um serviço de emergência geral, tal qual UTI, etcétera. Mas qual recadinho você deixaria para eles, esses colegas que trabalham em centros que ainda não têm o PA especializado, como dica ou como eles podem atuar para ter uma melhor performance e assertividade? É um desafio, né, é um desafio para os profissionais atenderem o paciente, profissionais que trabalham em pronto-socorro geral, não especializado, atenderem pacientes onquematológicos,
Mas é possível, porque é um profissional que está ali, né, no dia a dia, atendendo urgências e emergências. Para a gente, como instituição, fazendo só trazendo um cenário do qual a gente vive hoje, a gente também conta com os médicos intensivistas, emergencistas, para nos apoiar em outras Sim. emergências que não oncológicas, por exemplo, um infarto agudo, um AVC, né? Então, a gente também conta com esses profissionais para nos dar suporte aí, dependendo do que o paciente nos procura, né? Porque para a gente também o mais comum e mais rotina da unidade são toxicidades ou sintomas, intercorrências do tratamento oncohematológico ou do próprio diagnóstico. Mas os pacientes também nos procuram por outras questões que não sejam oncohematológicas, né? Que sejam questões, como eu falei, um possível infarto, um possível AVC, né? Às vezes alguma condição até ortopédica que precisa aí, né, de um especialista, ou outras questões que precisam de especialistas, né, por exemplo, um ginecologista, um endocrinologista, né, enfim, um cardiologista que também nos dá suporte no atendimento desse paciente, o que na oncologia ou em qualquer hospitalidade, diagnóstico, né, a questão de você envolver uma equipe no cuidado desse paciente, né, para que realmente ele seja muito bem assistido no que ele apresentar, né? Então, não só uma equipe multidisciplinar, mas uma equipe médica também, contar com outros especialistas aí para tomada de decisão. E para serviços que atendem oncohematologia, mas que não têm um pronto atendimento especializado, é sempre se aprofundar, né? Claro, atender ali aquela urgência e emergência, tirar o paciente talvez daquele estado agudo, emergente, mas se aprofundar no que o paciente está relatando, né? Dar ouvido, dar voz ao paciente. Valorizar a queixa, Isso é né? o mais importante, né? Então, quando o paciente ele vai procurar um pronto-socorro com alguma queixa, escuta, entenda o que esse paciente está trazendo, né? É muito importante. E muitas vezes isso começa com a enfermagem, porque a maioria dos serviços de urgência e emergência, os pronto atendimento, o primeiro atendimento é a triagem, Triagem. né? E quem faz a triagem é o enfermeiro. Então, o enfermeiro tem que dar voz. Então, é sabido que é um paciente que tem um diagnóstico oncohematológico, em vigência ou não de tratamento, dê voz para esse paciente. Entenda o que ele está relatando, né? E tentar trazer para aquele momento se a escala que está sendo utilizada para avaliar esse paciente, o risco que esse paciente apresenta, realmente se enquadra pelo paciente ser oncohematológico, né? Hoje nós não temos escalas validadas, estamos aí com uma escala, né, de uma enfermeira nossa, inclusive, que está legal, trabalhando na validação dessa escala especializada para paciente oncohematológica, mas não é comum nos serviços, né, é uma escala, né, que acaba sendo geral. Então, quando o enfermeiro estiver fazendo aquela triagem, olhar aquele paciente, porque só o fato dele ter uma doença oncohematológica, o risco dele é diferente. Então, se não olha isso nesse momento, ele vai ficar lá aguardando na sala de atendimento. Agora, nesse período do ano, a gente sabe que fica, dependendo do pronto atendimento, horas ali esperando atendimento, e é um paciente que precisa ser assistido de uma maneira mais rápida, que o tempo para ele é fundamental aí para definir a resposta do tratamento, né? Então, o que eu dou de dica, assim, é para os enfermeiros, principalmente, né, que fazem essa triagem, olhar esse paciente com um olhar diferenciado, com um olhar mais cuidadoso, independente se é um enfermeiro especialista ou não em oncologia, mas saber que o paciente, por ser um paciente oncohematológico, tem que ter um risco diferenciado, tem que ter um cuidado diferenciado, tem que ter uma agilidade nesse tratamento. E para os médicos também, né? Já entendendo que é um paciente oncohematológico, se aprofundar também, né, nesse paciente, no que ele traz, dar voz para ele, dar voz também para o apoio, para a rede de apoio que está ali, muitas vezes acompanhando esse paciente, né?
E se possível, fazer um contato com o oncologista, com o hematologista, né, para entender aí, se tiver tempo, né, claro, entender o tratamento que esse paciente está fazendo e se a tomada de decisão ali que ele pensou no momento vai ter algum impacto para o tratamento, né. Uma coisa que o paciente oncológico, ele muitas vezes se preocupa em relatar, né, esses sintomas que ele pode apresentar por alguma toxicidade do tratamento, com medo do que for feito impactar no tratamento dele, né. Então, a gente tem que como, ali responsáveis do cuidado dele, hospitalar, trazer esse conforto para ele, que não, que ele sim tem que trazer o que ele está sentindo, que quanto mais rápido eles nos trouxer, melhor a resposta dele, Eles não têm ao medo, né, de contrário, parar né. a terapêutica. Exato, de Que parar a interessante. terapêutica, de reduzir a dose, né, Sempre então orientação, né. a orientação no começo do tratamento, que se houver necessidade, ele tem que o quanto antes no relatar, que não é não relatar, é o quanto antes no relatar, para que ele tenha aí um tratamento mais rápido, né, e ter menos interferência ao longo dessa jornada oncológica. E a gente tem terapêuticas hematológicas cada vez mais Uhum, eficazes, mais inovadoras, aumentando bastante aí a sobrevida livre de progressão, né, então fazer uma jornada muito longa dentro do uhum, tratamento hematológico, sim, cada vez mais, né, a gente vai ter aí pacientes oncohematológicos frequentando os serviços de apoio, né, inclusive serviços de emergência dentro dos centros hospitalares. Muito exatamente, importante que essa equipe aí generalista se aprofunde. Muito legal sua exatamente. dica. Se eu pudesse, ficava aqui até amanhã. Eu também. Muito Só obrigada, falando. Elisa, pela participação. Já estou Eu que pensando em outros agradeço. temas para você vir conversar com a gente. Vamos lá. Foi um prazer estar com você. E nos siga na rede social para ter acesso a mais conteúdos. Obrigada. Obrigada, Gabi.